emoção é o futebol. Vem com a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente, 30 do segundo tempo. Saudação pessoal, estamos na área, no ar e nas redes, aqui vem mais um vídeo do canal 30 do segundo tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui os comentários são sinceros, pois nosso time é formado por comentaristas independentes e apaixonados por futebol. Então se você é como nós, se inscreve no canal e dá o like no vídeo. Se puder, divulga o conteúdo para os seus amigos, não te custa nada e nos ajuda aqui a dar relevância no YouTube e expandir o canal. Bom, hoje é sexta-feira, dia do quadro Subindo na Copa, e hoje vamos falar aí de alguns destaques da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, também dos confrontos de terceira fase da Copa do Brasil. Eu sou o Gessé Cochanoves, fazendo os comentários, e você que nos assiste também pode participar do vídeo e fazendo seu comentário, dizendo aí sua opinião, qual foi o grande destaque aí da segunda rodada da Libertadores. Bom, para mim, na minha opinião, os destaques na Libertadores foram a vitória do Internacional, 3-0, e jogando em casa, mas contra um adversário difícil, o Atlético Nacional da Colômbia, e também a vitória do Bahia, por 1-0, jogando fora de casa. Então, destacar porque foram vitórias de um grupo que eu elegi como o grupo da morte, e agora os dois brasileiros lideram aí o grupo nesse momento. Outro destaque, lidera o grupo, né, o grupo da morte. Outro destaque negativo agora para os brasileiros, né, foi a derrota do Flamengo em casa para o Central Córdoba. É um time que assim, não é muito conhecido, mas mostrou que tá forte, né? Venceu o Flamengo, abriu 2-0, o Flamengo não jogou tão bem, né? Vem jogando mal o Flamengo, na verdade, esses últimos jogos. Então essa derrota em casa aí é bem surpreendente e destaque negativo, né? Não esperava que o Flamengo ia fazer 100% no grupo e não deu já, né? Bom, de fazendo assim um diagnóstico dos grupos, né, para ver nessas duas rodadas se tem aquilo que a gente falou, se o time vai aquilo mesmo, vai melhorar, tem alguma decepção. Bom, do grupo A, destacar a Universidade do Chile, que venceu a Universidade de Chile, que venceu o Estudiantes lá na Argentina, é o líder do grupo, então venceu fora de casa, e já na terceira rodada vai pegar um time mais fraco do grupo, fora de casa, mas se vencer, acho que encaminha aqui a classificação, que abre daí abre pontos, né? Vai ter 3 vitórias, e a briga vai ficar entre os Estudiantes e o Botafogo na segunda divisão. O Botafogo que venceu, mas venceu no sufoco, e vai pegar o time argentino aí na próxima rodada. Se não vencer, vai ficar meio dramático essa classificação aí do Botafogo, né? Mas se o Universidade de Chile provavelmente vai ganhar, então vai ficar complicado aí, o Botafogo. No grupo B ali, o poderoso River Plate não saiu do empate contra o Barcelona de Guayaquil, e com a vitória do Del Valle frente à Universidade do Peru, deixou aí por enquanto embolado esse grupo aí, né? O empate ali desses times ali em casa, o River Plate, embola o grupo. O C do Flamengo, né, a derrota do Mengão aí deixou coisas preocupantes para o time, e assim como o grupo B, tá tudo embolado agora, né? Essa derrota do Flamengo, mais uma derrota do Flamengo pode complicar. O Flamengo vai ter que ganhar da LDU, acho que para compensar um pouco essa derrota, senão acaba classificando em segunda posição, como aconteceu aí nos anos passados, e daí não consegue ir para frente, né? Então ficou embolado também, assim, eu acho que o Flamengo ainda passa, mas o LDU é um time que tem tradição, e o Central Córdoba mostrou que é forte, então não vai ser moleza. No grupo D, o São Paulo vacilou, né? Vencia por 2-0 o jogo, mas deixou o Alianza empatar. Poderia ter aberto vantagem aí com 2 vitórias, assim como o Libertad fez. Agora também vai ter que buscar o resultado lá no Paraguai para compensar esse empate em casa e não sofrer tanto, né? Porque se o Libertad ganha, ele já encaminha a classificação com 3 vitórias e pode ali ainda,
o São Paulo cair para terceiro, depende do outro resultado. Então venceu bem o primeiro jogo, empatou em casa, é complicado, né? Dá expectativa para o time quando acontece bom resultado fora, mas vacilou bastante o São Paulo ontem. O outro grupo aí, o grupo E, o outro grupo difícil, né? Teve problema no jogo do Fortaleza, alimentar muito o corrido lá, teve morte, invasão de campo, nossa, foi complicado. Mas destacar aí desse grupo a derrota em casa do Racing pro Atlético Bucaramanga, que parece que não tá de brincadeira aí esse time, já empatou o primeiro jogo lá, tava ganhando e deixou empatar. Agora vi problema aí com esse jogo do Colo-Colo e Fortaleza, não dá para diagnosticar como vai ficar o grupo. No grupo C, Palmeiras não convenceu, mas venceu, é líder do grupo. O Bolívar venceu em casa, empatou na segunda colocação com o Cerro Porteño. Aqui o Palmeiras vai acabar classificando em primeiro aqui, vai ficar a briga entre o Bolívar e o Cerro. Ou se o Bolívar é forte em casa, mas não consegue ganhar fora. Agora vamos ver o próximo jogo o que vai dar. Pode ser que então o Palmeiras não tá assim, tá na briga lá do Palmeiras, né? Mas ele é um time forte, ele consegue vencer, consegue resultado mesmo jogando bem. Para fechar no grupo H aqui, destacar que a derrota em casa do Olímpia por 4-0 contra o Vélez. Depois acho que esses dois resultados negativos do Olímpia, acho que vai brigar com o Bulo aí pela vaga da Sul-Americana. Que acho que ninguém tira aí a vaga da classificação do Vélez e Peñarol, mas ainda pode ser que o Olímpia fique fora até da Sul-Americana. Eu tinha destacado no primeiro vídeo aqui antes de começar, né, a fase de grupos, que o Olímpia poderia ser pela tradição, mas camisa não está ganhando mais jogo não. Então vai ficar aqui Vélez e Peñarol, vão brigar pela primeira colocação e vai brigar Bulo e Olímpia para Sul-Americana. Bom, falando em Sul-Americano, né, os destaques positivos foram as goleadas do Huracan, né, do grupo do Corinthians e do Fluminense, os dois venceram por 5-0. Também a goleada do Galo, que venceu por 4-0 para espantar um pouco a má impressão do primeiro jogo. E aqui também dá para destacar aqui o empate, né, do Corinthians, como foi no jogo. Não ajudou muito para a classificação direta, mas dá sobrevida aí para o time brigar ainda que talvez consiga a classificação. Bom, e a derrota em casa do Cruzeiro é um destaque super negativo, né? Fiasco total do Cruzeiro nessa Sul-Americana, já perdeu 2 jogos para times desconhecidos e menor orçamento, né? Então é fiasco aí mesmo para o Cruzeiro até agora. No mais, o Vitória empatou fora, o Vasco ganhou em casa e o Grêmio venceu mais uma e vai brigar aí com o Godoy Cruz pela classificação direta nos dois, né? Os outros ainda vai depender um pouco, o Vitória não está conseguindo se empenhar, mas é aquilo que eu já tinha destacado, o time que não tem muita experiência nessa jogar torneios internacionais às vezes sofre. Resumindo aqui para o nosso resumo final, né? Na Libertadores a surpresa para mim foi a derrota por goleada do Olímpia, jogando em casa por 4-0. E na Sul-Americana a vitória do Huracan também por goleada. Não esperava que o Huracan vinha tão bem assim, já venceu o Corinthians e agora uma goleada. Então aqui é uma surpresa para mim esses resultados. E o fiasco aqui não podia ser diferente, Flamengo na Libertadores e o Cruzeiro na Sul-Americana são os fiascos aí da rodada nessa segunda rodada da fase de grupos, né? Bom, como eu falei, nessa semana também tivemos o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ver os confrontos e o que eu acho favorito, né? Bom, o Operário aqui de Ponta Grossa vai pegar o Vasco, eu acho que o Vasco é favorito. O Fluminense vai pegar o Aparecidense, Fluminense super favorito. Paysandu e Bahia também favoritaço. Botafogo e Capital, Botafogo também favorito. Inter e Maracanã, Inter favoritaço. Retrô e Fortaleza, por mais de ser do Nordeste, os times lá, eu acho que o Fortaleza é com certeza o favorito. Brusque e Atlético Paranaense aqui, o Atlético é favorito. Brusque acho que não vai ter força mesmo o Atlético não tão bem, não vai ter força. Ceará e Palmeiras, aqui a imprensa tradicional deu um favoritismo muito grande para o Palmeiras. Aqui eu acho que pelo que o Palmeiras está jogando, o
o fato dos dois times ser da primeira divisão. O Ceará está empolgado por os últimos resultados, assim, eu acho aqui que eu não colocaria favorito não. Eu acho que é o jogo mais difícil e o jogo mais equilibrado dessa fase é Ceará e Palmeiras. O Maringá e Galo, né? O Galo Mineiro, o Galo é super favorito para cá. Botafogo da Paraíba e Flamengo também, até porque lá na Paraíba torce muito mais pro Flamengo do que pro Botafogo, então vai jogar 2 vezes em casa o Flamengo. São Paulo e Náutico, o São Paulo é favorito. O Cruzeiro e Vila Nova, pela diferença de divisões, o Cruzeiro é o favorito, assim como o Santos no CRB também. E Novo Horizontino e Corinthians, o Corinthians é o favorito, e Criciúma e Bragantino também é favorito, assim como o Grêmio e CSA. Esse é os confrontos, porque essa diferença de divisão eu acho que pesa muito, então quem está na primeira divisão é o favorito. Nessa fase aí eu acho muito difícil surgir alguma zebra nessa fase, mais sendo 2 jogos, né? Apesar que em torneio eliminatório sempre ter uma surpresa, né? Alguns jogos acho que pode até surpreender um pouco, né? Não dá para dar favoritismo pro time, mas acho aqui que não dá para tirar favoritismo, mas acho que o Operário pode surpreender com o Vasco. Eu acho que o Náutico pode surpreender o São Paulo. O Vila Nova pode surpreender o Cruzeiro. Assim como o Novo Horizontino pode surpreender o Corinthians. Acho que esses aqui pode dar alguma zebrinha aí nesses jogos. Mas falando que o favoritismo é Vasco, São Paulo, Cruzeiro e Corinthians. Mas pelo que eles estão jogando e pelo que o adversário está jogando, o Operário está jogando bem, o Náutico está bem, o Vila Nova está bem, o Novo Horizontino também. Então pode ser que dê uma zebra nesse. Aqui talvez, assim, com poucas chances, assim, muito poucas chances, o Maringá com o Galo vai jogar o primeiro em casa, vai que faz um resultado muito elástico, ele tenta segurar lá, muito difícil aqui, não é nem um palpite, mais uma torcida, vamos dizer, né? E o restante aí dos times vem apresentando, se não der o favorito, vai ser uma zebraça mesmo, assim. É o que eu torço muito, né, que acontece. Mas acho muito difícil. Eu acho muito difícil o Fluminense perder, Bahia perder essa classificação, Botafogo, o Inter, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Flamengo e o Bragantino e o Grêmio, mesmo assim, esses dois não jogando tão bem, não tá? Mas acho muito difícil eles perderem essa classificação. Bom, é isso aí. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E não esqueça de dar o like, o joinha ali no vídeo, e fazer seu comentário aí para ver qual que você acha que vai dar zebra, se quem foi o destaque da Libertadores, o destaque da Sul-Americana. E até segunda-feira com o quadro mais bairrista do canal, Peão Destaque. Um abraço!